Salve rapaziada, Marcos aqui. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso mini jogo 2D com Java e libgdx. Nesse vídeo a gente vai criar a rotina de quando a gente pressionar a tecla de espaço, a gente precisa atirar, soltar um míssil, e também a rotina de aparecer inimigos da direita para a esquerda de forma randômica. No vídeo anterior eu havia copiado os arquivos para o GitHub e esse é o endereço github.com/terru/spaceship. Existem alguns detalhes que eu esqueci de dizer para vocês e a gente vai mostrar aqui. Então, para a gente clonar, vamos copiar a URL, vamos minimizar aqui, abrir um terminal e vamos rodar o git clone Shift Ctrl V e vamos clonar rapidinho aí. Eu vou mostrar para vocês, algumas pessoas podem ter tentado entrando aqui em Spaceship, Ctrl L aqui. Se a gente rodar o ponto barra gradle run aqui, muito provavelmente não vai funcionar porque eu criei um git ignore para algumas classes que são padrão aqui do Gradle. Então, como eu disse para vocês que você pode instalar o Gradle, e eu tenho um Gradle instalado aqui, instale no seu sistema operacional com aquele link que eu deixei lá e vou deixar novamente. E para você resolver esse problema, você roda o comando Gradle com o parâmetro wrapper. Desse jeito aqui ele vai recriar esses arquivos básicos e aí agora a gente roda o Gradle run e a gente vai conseguir rodar o nosso jogo. Então no vídeo anterior a gente criou essa rotina de movimentar a nossa nave na diagonal, para direita, esquerda e para trás, e também limitamos aqui os pontos para cima, para trás, para frente e para baixo para a nossa nave não passar. Então nessa, quando a gente pressionar espaço, ele precisa soltar o míssil e esse míssil, quando ultrapassar a nossa janela, ele precisa voltar para a nossa nave. Ele vai acompanhar a nossa nave. Vamos fazer assim porque aí a jogabilidade vai ficar legal. Se a gente criasse um array de mísseis, bastava ficar segurando o espaço aqui, ia soltar vários, ia ficar mais fácil do cara ganhar o jogo, não ia ter muita jogabilidade. Então um de cada vez fica legal. Eu vou mostrar para vocês como faz isso. Vamos fechar aqui e vamos abrir o nosso arquivo core src, tab várias vezes até spaceship.java. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente incluir as nossas texturas. Aqui em Assets vai ter o míssil. Para a gente utilizar a textura, a gente já sabe, já tem uma textura aqui, ó. Vamos chamar de T-Enemy. E o nosso inimigo, por sua vez, também vai ser um sprite. E vamos chamar ele de Enemy somente. Já vamos inicializar aqui a nossa textura com a nossa T-Enemy igual a new texture, e o nome dela aqui, ó, é missile.png. então missile.png, e o nosso míssil, nosso enemy não, né? Nosso míssil, vamos colocar míssil, t-missile, que a gente vai criar um missile, que a gente vai ter que fazer o t-missile, e o nosso míssil, missile, vai ser igual ao nosso new sprite, e a gente vai passar o nosso t-missile. Se a gente quiser desenhar na tela aqui agora, para a gente desenhar, já vamos colocar desenhando ele acompanhando a nossa nave, ou seja, ele vai ter que acompanhar o pós-x e o pós-y, só que não vai poder ser os mesmos, porque quando a gente pressionar espaço, o x do nosso míssil precisa incrementar. A gente tem um float aqui, vamos criar um x missile e o y missile também, somente para as coordenadas do nosso míssil. E já vamos inicializar aqui o nosso x missile, vai ser igual ao nosso pós-x, e o nosso y missile vai ser igual ao nosso pós-y. Se a gente vem aqui logo depois da nossa nave, ó, YYP, vamos pegar o nosso missile e ele vai ter o nosso X missile e o nosso Y missile. A gente ainda não vai acompanhar, ele só vai aparecer só no início, ele vai chegar ao mesmo ponto da nave. Só que a gente quer que acompanhe. Se a gente mover a nave, o míssil tem que ir junto com a nave, porque a gente precisa soltar da nave o nosso míssil, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode igualar aqui no nosso render, mas mais like a Pro seria a gente criar já um método novo aqui, ó, logo depois do move nave. Vamos criar também do tipo private, tanto faz, mas vamos colocar private e vamos chamar de move missile. E aí a gente pega o mesmo conceito que a gente criou aqui no construtor, só copia aqui e coloca aqui o nosso, vamos colocar depois, dis.moveMissile. O nosso míssil precisa acompanhar a nossa nave, está acompanhando. Só que a gente quer posicionar ela aqui, ó, no centro certinho, para sair como se fosse no bico da nave. A gente vai ter que dividir por dois também a largura que a gente chega no meio aqui, mais ou menos. Aqui onde a gente desenha, a gente pode pegar o nosso X-Missile e somar ele com a nossa nave, na verdade, ponto get, a largura, né, dividido por 2, faz o Y-Missile, mais a nossa nave, ponto get height, também dividido por 2. Ctrl T aqui, agora vamos ver se ele já está no meio certinho. Mais ou menos, a gente precisa descer um pouco. Para a gente descer, a gente precisa subtrair aqui da altura. Ó. Vou colocar menos 10, por exemplo, Ctrl T, e vamos ver se chegamos à posição legal. Já chegou na posição legal, um pouco menos, né? Vamos colocar menos 12 aqui,
que eu acho que a gente vai agora ajeitar ela totalmente ao centro. Perfeito, ficou no centro certinho. O nosso míssil já está seguindo a nossa nave. Lógico que não é bom a gente mostrar o míssil em cima. A gente pode pegar isso aqui, ó, e colocar antes da nossa nave. Ctrl T aqui, ó, e ele não vai ficar aparecendo, mas a gente sabe que ele está acompanhando a nave, olha lá, ó, está acompanhando a nave. Para desenvolvimento, vamos manter depois aqui para a gente ver. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente pressionar espaço, a gente precisa incrementar o nosso X-Missile. E ele não pode mais ser igual ao POS-X. E isso a gente pode fazer aqui mesmo. Se a gente fizer assim, ó, if cgdx.input.isKeyPressed, e a nossa tecla a gente pega de input.keys.space. Pressionar espaço, a gente precisa incrementar valor ao nosso X-Missile, mais igual a 20, por exemplo. Se não, else, isso aqui vai ter que ser igual. Só que por enquanto vamos fazer o seguinte, vamos deixar assim. Se a gente der um Ctrl T aqui agora, ó, veja que funciona, ó. Só que eu tenho que ficar apertando várias vezes para o nosso tiro passar para frente. Isso a gente não quer. A gente quer pressionar uma vez e o X-Missile tem que ser incrementado. Para isso a gente vai ter que criar uma abstração. Por exemplo, se eu pressionei uma vez, a gente pode criar uma propriedade do tipo boolean igual a true. E aí enquanto for true, ele vai adicionando. Se não, quando ele passar do tamanho da tela, a gente pode voltar ele para a posição do míssil. Então vamos subir aqui, ó, e já vamos criar uma propriedade do tipo private bool e vamos chamar de ataque. Já vamos inicializar aqui o nosso ataque. Ataque vai ser igual a false. Se isso aqui acontecer, nosso ataque tem que ser igual a true. E aqui embaixo, vamos até apagar isso aqui, né? Não vai precisar, foi somente para mostrar ali, né? Se o ataque acontecer, for true, aí sim a gente vai incrementar valor ao nosso X-Missile. Se o ataque for falso, else, ele vai ter que voltar às posições que ele estava da nave. Se a gente deletar aqui e colocar aqui dentro, vamos só reindentar para ficar legal, né? Se a gente pressionar o espaço, o ataque vai ser true. Se ele for true, ele vai entrar aqui e vai incrementar. Se não, ele vai continuar seguindo. Só que o nosso míssil, ele vai passar da tela. Então a gente precisa também criar uma condição que se ele passar da tela, ele precisa voltar. Pressionei, ó. Passou da tela, mas ele não voltou. Então a gente tem que incrementar somente se não ainda passou da tela. Então a gente pode fazer o seguinte. Se X-Missile, enquanto ele for menor do que o nosso gdx.graphics.getWidget, né, que seria o 1280, enquanto ele for menor do que 1280, a gente vai incrementar esse valor aqui, ó, P. Se não, se ele passou da tela, a gente precisa voltar também à mesma condição inicial, X-Missile igual após X. Só que o nosso ataque vai continuar sendo verdadeiro, então a gente precisa dizer que o ataque tem que voltar a ser falso. Ctrl T aqui agora, teclamos, ó, voltou para a posição. Teclamos, voltou para a posição. Se eu teclar e descer, ó, ele continua lá de cima, olha o que acontece, um bugzinho, tá vendo? A gente precisa também pegar esse Y e colocar ele aqui em cima. Pressionou espaço, ele continua seguindo. Isso aí seria no caso de jogabilidade, se você quiser, né? Mas ficaria meio estranho, ó. Faria tipo uns movimentos enquanto você estivesse movimentando. Não seria muito interessante não, mas só uma dica aí para vocês verem. Aquele bug lá, a gente pode resolver aqui também. Ao invés da gente desenhar somente atrás, a gente pode desenhar atrás, só que a gente também pode criar a condição do ataque, ó. Se tiver ataque, ele vai desenhar embaixo da nave e vai exibir somente se tiver ataque. Se você quiser que o tiro fique mais rápido, basta a gente colocar aqui, por exemplo, ponto 40. Quando a gente pressiona espaço, a gente tem que verificar se é espaço, mas também tem que verificar se o ataque é falso, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, se o ataque for falso, ele continua a atirar, mas somente quando o ataque for falso. Já resolvemos aquele problema temporariamente, mas a gente ainda pode pegar esse Y-míssil aqui, ó, e realmente agora sim colocar aqui em cima. Ctrl T de novo para a gente compilar e ver se está tudo certo. Vamos lá, soltamos, ó, já resolvemos aquele problema lá do bug, a gente verificando se o ataque também é falso quando a gente pressionar espaço. Então a rotina de tiro é essa. Vamos agora fazer a rotina da gente desenhar os nossos inimigos aparecendo da direita para a esquerda. E o nosso inimigo é esse enemy.png. Do mesmo jeito, a gente vai precisar aqui de algumas classes e vamos listar elas. Primeiramente, vamos copiar daqui de cima, porque fica melhor, né? P, para a gente ver que foi nesse vídeo que a gente incluiu. Primeiramente, a gente vai precisar do GDX, que é o math do nosso BadLogic, esse aqui. Ponto o nosso math_utils. Essa classe aqui tem um método random. Por sua vez também, da própria classe math, a gente vai precisar de retângulos. A gente vai criar um array de retângulos e dentro de cada retângulo desse a gente vai desenhar a nossa textura do nosso inimigo. Falando em array, já vamos dar um P aqui também, em gdx_utils.array. Por sua vez também, eu vou mostrar para vocês que é importante também a gente utilizar aqui, ó, P, uma classe chamada timeUtils, que também fica dentro de ponto utils.
time útil. Essa time útil eu vou mostrar para vocês. Se a gente não limitar o tempo, vocês vão ver que vão aparecer vários. E por final aqui também a gente vai ter que portar agora do Java.utils o nosso iterator. O iterator aqui, apesar do Java não ter ponteiros, mas a classe ela é escrita com ponteiros. O iterator ele é muito mais rápido para você fazer um loop for, e a gente C++ sabe disso, né? Quando você interage os endereços, é mais rápido do que você interagir, fazer um loop nos próprios valores. Agora a gente precisa incluir, primeiramente, agora sim, o nosso tenemy. Não vamos criar um sprite para o nosso inimigo, vamos criar, na verdade, um retângulo, né? Só que a gente vai criar um array de retângulos. Então o tipo vai ser array, igual no C++, você coloca aqui entre sinal de menor e maior, o tipo retângulo, e a gente vai chamar esse array de enemies. Já vamos inicializar todos eles aqui. Tenemy vai ser igual ao nosso new texture, e a gente tem lá o nosso enemy.png, enemy.png. E o nosso array que a gente criou é o nosso enemies igual a new array do tipo rectangle. Veja que ele é sobrecarregado lá, só que nesse caso a gente vai inicializar ele como vazio, porque a gente vai adicionar texturas aos nossos inimigos dentro do nosso retângulo. A gente não criou uma rotina para a gente criar o nosso array de retângulo. Então, para ficar organizado, logo depois aqui do nosso move missile, vamos criar um novo método aqui, private também, void. Geralmente soltar em games a gente chama de spawn enemies. Soltar os inimigos. Quais são os inimigos? A gente vai ter que criar um retângulo e colocar cada retângulo dentro do nosso array. O tipo vai ser agora rectangle e vai ser um inimigo único. Vai ser igual a new rectangle, e esse new rectangle ele é sobrecarregado também. Ó. Eu posso passar vazio e pegar o meu inimigo, ó, e definir as coordenadas para ele. Ó. O x, o y também, a largura dele, o widget, e também a altura dele, height, entre outras definições ali. Só que para economizar tempo e ficar legal, já vamos pegar o nosso retângulo, vamos criar já o x para ele, 200 por exemplo. No y vamos colocar no 200 também. A largura dele tem que ser a mesma largura da nossa textura. Do mesmo jeito que a gente pega dinamicamente o sprite, a gente pode pegar também na textura, que é a nossa tenemy get widget. Poderia passar as dimensões aqui ó, diretamente. Se a gente clica aqui, ó, a largura é 70 e a altura é 148, mas a gente está pegando dinamicamente. E por final aqui, ó, a altura dele, que será o nosso enemy.getHeight. Agora que a gente já criou o nosso inimigo, a gente precisa adicionar o nosso retângulo. É o enemies. Em C++ a gente push back, a gente vai utilizar o add aqui, ó, e vai adicionar qual retângulo? O nosso próprio enemy, com essas características que a gente criou aqui em cima. Para a gente exibir todos eles, a gente pode vir aqui no nosso render e criar um loop, um for each, por exemplo. For, do mesmo jeito que em C++, qual que será o nosso for each? Um retângulo, vai ser cada inimigo, esse inimigo só está sendo utilizado aqui dentro, o outro enemy é lá de baixo. Então, 2 pontos do nosso array enemies que a gente já está utilizando na nossa classe. O que a gente vai fazer? Um batch.draw, a gente vai ter que passar a nossa textura, tenemy, vírgula, só que a gente quer com as coordenadas de cada inimigo que tem no nosso array, que aqui a gente está chamando de enemy.ux, a gente colocou 200, né, e o y também que era 200. A gente não chamou o nosso spawn enemies aqui, ó, spawn enemies. Aqui, na verdade, ó, já tem vários inimigos. Está aparecendo somente um, mas tem vários. Ele está criando vários aí dentro. Como que a gente descobre? A gente vai criar a posição do nosso y, vai ser randômico. E a gente tem o mathUtils lá. Aqui na definição da posição do x, vamos continuar 200 por enquanto. Mas o nosso y, a gente quer randômico. Então, vamos colocar aqui o nosso mathUtils.random. Está sobrecarregado. A posição que a gente quer começar e que a gente quer terminar. A gente vai começar do zero, que é embaixo. Mas onde ele tem que terminar, ele tem que terminar no máximo no 720. 720 é o mesmo do gdx.graphics.getHeight. Só que a gente viu que se a gente colocar isso aqui, ele vai aparecer, mas pode aparecer até depois. Então a gente tem que colocar menos o nosso tenemy.getWidget também, que aí ele não vai correr o risco de aparecer depois da tela. Vamos dar um Ctrl T aqui para ver se está tudo certo. Agora vai ter que aparecer vários, e aí você vai ver que está criando vários, olha lá, vários inimigos de uma vez só. Só que a gente não quer somente criar o inimigo e deixar ele parado ali, a gente quer movimentar eles da direita para a esquerda. Bom, a gente está colocando no 200, está mostrando randômico aqui, só que a gente não quer aquela quantidade. E é para isso que a gente criou aqui o nosso timeUtils. O nosso timeUtils a gente vai limitar a quantidade de inimigos que serão criados. E isso a gente pode fazer na rotina que a gente vai movimentar os inimigos da direita para a esquerda. Vamos supor que a gente quer que eles apareçam agora, ó, no 1000. Se a gente der um Ctrl T aqui, ó, aqui ao aparecer a gente tem que movimentar ele para a esquerda, mas na verdade vai ser depois. Então vamos criar um novo método aqui logo depois, e a gente vai aproveitar esse método também para a gente limitar e também para mover os nossos inimigos. Vamos chamar de move enemies.
Vamos soltar o nosso this.spawnEnemies aqui e lá em cima a gente vai trocar o nosso spawnEnemies. Vamos chamar o nosso moveEnemies. Vamos supor que a gente está incrementando um valor ao nosso enemy.x. Se a gente pegar o enemy.x aqui, ó, mais igual 30, por exemplo. Só que não é somente um inimigo, a gente tem um array. Então, como a gente adicionou o iterador lá, a gente vai ter que fazer um loop for aqui, ó, de acordo com o iterador. Em Java, o iterator, você utiliza iterator, vai interagir o retângulo. Esse retângulo a gente vai chamar esse iterador de iter, que vai ser igual ao array que a gente criou, enemies.iterator. Esse aqui termina com ponto e vírgula. A gente precisa interagir cada um deles, mas a gente precisa que vá passando. Próximo a gente pode pegar o nosso iter, ponto, se tiver um próximo também, então é has next. E aqui, ó, cuidado com a sintaxe, aqui também é ponto e vírgula. Se isso aqui aconteceu, pegar o nosso retângulo, enemy vai ser igual ao iterador, o próximo dele aqui sim é next. Cada inimigo desse aqui, que não é um novo que a gente está criando, a gente está pegando o valor como se fosse o ponteiro em C++. Agora sim a gente pode utilizar o enemy.x, mais igual não, seria menos igual, que aqui da direita para a esquerda seria regredindo, né? Então, menos igual, vamos colocar um valor grande, 400, vamos colocar 300. Do nosso enemy.x, agora já aceitou. Com isso aqui, ó, a gente já consegue mover ele para a esquerda. Vamos colocar um valor menor, vamos ver aqui agora, ó. Tá vendo? Começa a vir vários. O que está acontecendo ali? Vamos colocar menos 3, por exemplo, que a gente vê devagarzinho. Ctrl T. Veja que ele está aparecendo vários, ó. Só que quando ele passar daqui, ele não vai parar de existir. A gente precisa deletar quando ele passar da tela. Então, dentro do nosso loop for, que a gente está interagindo, a gente tem que fazer uma verificação. Se enemy.x for menor do que 0, vamos colocar 100 para você ver que ele está sumindo antes. A gente tem que pegar o nosso iterador, iter, ponto, e remover ele. Ctrl T aqui agora, a gente vai ver que ele está surgindo ali no nosso 1000. Quando estiver no menor do que 100, ó, tá sumindo, tá vendo? A gente está deletando eles quando eles passam daqui. Na verdade, ele tem que deletar quando ele vier do 0. E quando ele surge, tem que ser maior do que 1280, que é bem aqui que a gente fez. Ele está surgindo no 1000. Na verdade, ele tem que surgir no 1280. Ctrl T aqui agora. Ó, tá vindo lá do 1280, tá vendo bem devagarzinho. E você vai notar que ele vai chegar aqui, ó, ele vai sumir, ó. Já tá sumindo, só que ele tá sumindo antes de passar a tela. E isso aí acontece porque a gente não tá somando aqui o valor da largura do nosso inimigo. Então tem que somar, ó, mais thenemy.get o nosso widget. Vamos colocar aqui, na verdade, menos 15. Ctrl T aqui, perfeito, agora tá indo, ó. Agora, depois da tela, ele está sendo removida. Só que a gente quer uma velocidade não tão rápida e não tão lenta. Uma técnica que você pode fazer, você pode utilizar, por exemplo, menos 400 vezes. E aí a gente vai pegar o nosso gdx.graphics.getDeltaTime. Foi um tempo que eu encontrei que fica legal a velocidade aí, ó. Ó, tá vendo que fica legal? Só que a gente está vindo com muitos inimigos e a gente quer limitar, porque ele está dentro do loop, né? Cada vez que está loopando, ele está soltando. Ó, e outra coisa, o limite ficou mais da metade ali, né? Aqui em cima, 1280, a gente pode colocar dinâmico, gdx.graphics.getWidget. MathUtilsHandle vai do 0, 720 menos 148. Não, aqui não é 148, aqui é menos getHeight. Desse jeito aqui eu acho que está certo, mas eu acho que eu errei aqui, ó, apaguei uma sem querer, né? Apaguei um parêntese aqui a mais. Perfeito, agora sumiu o erro aqui. Ctrl T, vamos ver se está tudo certo agora. Ele não pode aparecer depois do, ó. Aqui, o máximo ele vai aparecer aqui e o máximo embaixo que é o 0. Então, tudo certo. Agora só precisa a gente limitar a quantidade de inimigos, né? Para isso que a gente está utilizando aqui, o TimeUtils, ele está até vermelho porque a gente não está utilizando. Então, vamos criar aqui private do tipo long, que é um número bem grande. Vamos chamar de last enemy time, por exemplo. Vamos já inicializar ele aqui, ó. Last enemy time igual a 0, vai começar do 0. Só que aqui no nosso move enemies, a gente não vai soltar o nosso spawn aqui. A gente vai ter que fazer uma verificação. Por exemplo, se o nosso TimeUtils que a gente colocou lá, ponto nanotime, número bem grande, por isso que a gente colocou long lá, menos o nosso last enemy time for maior do que... Se você fizer assim, ó, você já sabe que você está colocando 1 bilhão. Só que aqui não aceita. Então você tem que juntar todo mundo. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte, para não confundir vocês. Vamos dar aqui um system out print ln do nosso TimeUtils ponto nanotime, só para você ver. Ctrl T aqui para a gente ver o que é esse TimeUtils aí. Veja que ele é um valor bem grande, ó.
7000, lá vai cacetada, e ele vai sendo randômico, tá vendo? Então, para a gente limitar, a gente vai pegar esse time úteis e vai atribuir ele ao nosso nanotime. Vamos fazer ele quando a gente cria no nosso spawn enemies. Vamos pegar o nosso last time, que é 0 até o momento, e vamos igualar ele ao nosso time úteis ponto nanotime. Vai pegar o valor, armazenar aqui, e o valor próximo daqui a gente vai subtrair desse. Se esse valor for menor do que o valor que a gente quer, a gente consegue soltar um número máximo de inimigos. If, agora sim, o nosso time úteis ponto nanotime menos o nosso last enemy time for maior do que 1 bilhão, 123, número bem grande, aí sim a gente vai soltar o nosso spawn enemies aqui dentro. Se a gente der um Ctrl T aqui só para a gente ver se o nosso raciocínio está certo, e aí você pode utilizar essa técnica, ó, tá vendo que veio bem menos agora, ó, só que ainda veio na velocidade bem alta, né? A gente tinha colocado 400, né? Eu acho que eu dei um Ctrl R aqui e acabou apagando. Vamos colocar 400, Ctrl T aqui agora, ó, já tá vindo as quantidades ali, só que ainda tá vindo muitos inimigos aí, ó. Veja que veio bastante. Vamos colocar mais um 0 para ver se ele aceita. Ctrl T, ó, agora ficou legal. Acho que faltou um 0 ali na verdade, ó. Já vem uma quantidade legal de inimigos, tá? Então criamos a rotina aí do nosso tiro e também dos nossos inimigos. Se a gente quiser mais inimigos, a gente viu lá que a gente pode diminuir. É bom a gente separar por 3 assim, ó. Esse 1 aqui a gente pode sumir com ele, colocar 999, 999, 999. Desse jeito aí a gente pode regredir ou aumentar com o tempo, né? Ó, conseguimos aí criar o tiro e tudo mais. Vamos deixar a próxima parte onde a gente vai criar colisão. Toda vez que a gente atirar no inimigo, a gente precisa marcar ponto, e se o inimigo trombar com a gente precisa perder vida. E aí a gente vai desenhar com a fonte aqui Score, e também Life aqui na direita, coisas desse tipo. Por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já vai logo deixando seu like, e nos vemos no próximo vídeo da série, para a gente finalizar essa série aí. Vou fazer o push lá para o repositório, então essas rotinas já vão estar disponíveis lá para a gente ver. Eu vou ficando por aqui, valeu, um forte abraço, até mais.